E o São Paulo conseguiu, no finalzinho da janela doméstica de transferências, sua sexta contratação para a temporada. Arthur, ponta que pertence ao Botafogo e foi revelado pelo Palmeiras, está contratado e chega por empréstimo até 31 de dezembro. O São Paulo não paga nada pelo empréstimo e assume a maior parte dos vencimentos do jogador. Ficou combinado entre os clubes que, se o São Paulo quiser ficar com o jogador no fim da temporada, vai precisar desembolsar 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Botafogo comprou do Zenit no ano passado por 10 milhões de euros. Essa opção de compra equivale a mais ou menos 37 milhões de reais. E equivale ao valor da compra do Ferrarese no Botafogo. O zagueiro argentino, venezuelano, que pertence ao São Paulo, foi emprestado ao Botafogo. Não descarto que no fim do ano, se Ferrarese e Arthur forem aprovados, eles acabem ficando fixos nos novos clubes sem compensação financeira. Importante registrar que o Pitombeira, que é empresário do Arthur, tinha uma negociação com o Qatar para metade do ano. São Paulo insistiu que essa proposta ou que essa negociação fosse cancelada. O Tricolor não queria, em hipótese alguma, contratar o Arthur agora e perdê-lo 3 meses depois. O staff do jogador concordou com essa situação. Importante registrar também que antes do Arthur já haviam chegado goleiro Coronel, o zagueiro Dória, o lateral direito Lucas Ramon, os meio-campistas Cauli, Danielzinho e agora a contratação do ponta Arthur. Ele chega por conta da possibilidade de Lucas Moura demorar a voltar, ele teve uma fratura em 2 costelas, e também porque Ferreirinha não conseguiu empolgar. Existe inclusive uma especulação de que Ferreirinha pode se mudar para o Besiktas na metade da temporada. Para completar o noticiário do São Paulo, registrar uma baita contradição. O balanço financeiro de 2024, que havia registrado um déficit de 287 milhões, foi aprovado. Já o balanço de 2025, em que o São Paulo teve superávit de 56 milhões, redução da dívida em 110 milhões, além de, pela primeira vez em sua história, o Tricolor ter arrecadado mais de 1 bilhão de reais, esse balanço foi reprovado. 210 votos pela reprovação, 24 pela aprovação, além de 3 abstenções. Ficou muito claro que essa votação foi um movimento político para tornar Júlio Casares o primeiro presidente da história do São Paulo a ter suas contas reprovadas. Júlio, que precisou renunciar em janeiro para não sofrer o impeachment. As consequências da reprovação das contas serão sentidas por Arry Macis, o atual presidente do São Paulo, que vai ter muito mais dificuldade, por exemplo, para conseguir empréstimos bancários. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, a saideira sobre o Tricolor, registrar que o Arry Macis, presidente do São Paulo, demitiu nas últimas horas Érica Podadera, que era diretora executiva administrativa do São Paulo, alguém super elogiada internamente, mas esposa de Márcio Carlomagno, mais uma pessoa próxima a Júlio Casares demitida no Tricolor. Hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras. O zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo.
E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Já o São Paulo tenta, desde o começo do ano, se livrar de Rafael Tolói, zagueiro de 35 anos de idade, contratado na metade da temporada passada da Atalanta. Ele chegou sem custos, mas ganha na casa dos R$600 mil por mês. Desde que foi contratado há quase um ano, apenas 9 aparições. Foram 7 no ano passado e mais 2 nesse ano. Um jogo no dia 21 de janeiro, contra a Portuguesa, e outro no dia 25 de fevereiro. Ou seja, lá se vai mais de um mês sem que o Rafael Tolói seja utilizado. Cheguei a contar para vocês que no início da temporada, enquanto tentava tirar o Lucas Ramon do Mirassol, o São Paulo chegou a sugerir o nome do Tolói para a equipe do interior de São Paulo. Mas não houve aceitação do Mirassol e o Tolói acabou ficando. O grande problema é que o contrato só se encerra em dezembro. E se a gente multiplicar os 9 meses que restam, somando a férias, 13º, dá para dizer que o custo do São Paulo com o Tolói gira na casa dos R$6 milhões. Situação bem diferente da dele antes, na sua primeira passagem, antes de se mudar para o futebol italiano, quando o Tolói era um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. Só para completar, registrar que a CBF rejeitou o pedido do São Paulo e manteve Luca na seleção sub-20, meio atacante que tem tido destaque na base do São Paulo, mas que ainda não conseguiu se firmar no time principal. Roger Machado tinha a intenção de utilizar o Luca como reserva na partida contra o Internacional na volta da data FIFA. Primeiro, seu comentário sobre a situação como um todo do São Paulo, mas o quanto isso o que isso significa para o São Paulo hoje? São Paulo perdeu um dos, discutivelmente, melhores técnicos, se não o melhor técnico, o técnico em melhor fase de categoria de base do Brasil, para o mercado de graça. O que isso significa para o Tricolor? Eu acho que, acima de tudo, significa, em menos de 3 semanas, o torcedor do São Paulo vê 2 técnicos queridos, um do profissional, outro da base, saírem de forma, não digo inexplicável, mas inesperada, né? Então, acho que o baque é duplo. Pra você ter uma ideia, Valentina, segunda-feira, né, pós ressaca do Choque Rei, muita gente me procurava. Não dá o Roger, coloca o Alan Barcelos. 2 horas depois não tinha mais Alan Barcelos também. Não acho que o Alan Barcelos tivesse condição de assumir o time profissional agora. Não acho que seja uma coisa simples. Ele pediu para sair na sexta. Nunca achei essa situação de sair da base direto profissional simples. Quase ninguém fez essa trajetória. Felipe Luiz é uma grande exceção, na verdade, né? Recentemente no Flamengo. E mesmo assim, ele, na hora da primeira crise, ele foi espirrado, né? Olha que campeão da Libertadores e brasileiro, hein? Primeira crise, não tem experiência suficiente. Ele foi uma exceção num time de exceção, né? Com muito dinheiro para contratar, né? O trabalho, assim... E mesmo assim... Perfeito. E mesmo assim, né, quando a coisa apertou, ele é muito inexperiente para lidar com a situação, mandaram ele embora. Então, não é simples. E em relação à base, né, a gente teve até agora, nesses últimos anos, 3 grandes figuras do futebol, o Júlio Batista é a terceira, assumindo o sub-20, e, na verdade, quem foi melhor foi melhor em termos de conquista, foi o Alan Barcelos. Que não é exatamente uma grande figura no meio do futebol, né? O São Paulo começou com o Alex, que era o técnico sub-20, hoje ele no Atlético de São João del Rei, também com a promessa, o São Paulo vai formar um técnico para depois se integrar à equipe profissional. O que aconteceu, Gabriel? Nada, né? Saiu o Crespo, entrou o Rogério, não teve a transição, o Alex pegou a mala dele e foi embora. Depois veio o Belletti, que fez uma Copa São Paulo horrível, mas que agora está treinando o Barcelona, não o Barcelona aqui do bairro, que tem aqui perto da minha casa, o Barcelona. Então, alguma qualidade ele deve ter, né? Se o cara está lá em La Macia, né, deve ter alguma qualidade o Belletti. E agora vem o Júlio Batista. Eu concordo muito com o que o Renan falou. Eu acho que desses todos que passaram aí, o Belletti jogou sim no São Paulo, mas ele não foi formado no São Paulo, ele foi formado no Cruzeiro. Quem foi formado no São Paulo, e que até outro dia visitou Cotia com o Fábio Simplício e o Kaká, e de todas as categorias de bebê,
Eu peguei o Júlio Batista para fazer uma matéria com ele em 2001 com o Kaká, eles eram crias, literalmente. Quem sabe o que é o São Paulo, da categoria sub-10 ao sub-20, é o Júlio Batista. Mas isso não significa nenhuma estabilidade ou garantia de sucesso, né? Eu espero que ele consiga trafegar nesse fogo cruzado e que quem assumir, se ele durar até lá, na próxima presidência, tenha de fato um plano para Cotia. Porque como Cotia foi mal cuidado pela gestão Casares, né? E mesmo assim acabou produzindo jogadores. Acho que o Alan Barcelos se encheu de promessas vazias. Também sei que o Alan Barcelos tinha suas ambições e chutava a porta toda hora, batia na porta para entrar, não pedia licença. Então, né, Arnaldo, isso é importante, né, também. Esse ponto é importante. Esse trato, essa condução, ela já não era fácil desde a época do Douglas em Cotia, né? Quando o Douglas ainda era o homem forte de Cotia, já havia esse entendimento. E o Alan, querendo ou não, ele tomou uma iniciativa própria de ir ao ambiente do futebol profissional, já que ninguém dava uma resposta a ele, né? E eu ouvi de pelo menos 3 fontes que foi uma situação, assim, bem constrangedora, sabe? De chegar e, tipo, e aí, o que eu faço? Ninguém comunica, sabe? Uma situação... Então, e o Crespo, uma situação quem bem esse mal cara conduzida. aí, né, Gabriel? E o Crespo, quem é esse cara aí? O que esse cara tá fazendo aí? Que também não é uma pessoa fácil, né? Então, assim... então. Pois cara. Nossa senhora, cara. Tem o Galvão fala aqui, ó. Só uma história rápida sobre... Complementa. Desculpa, Valentim. Desculpa, depois você engatilha. Não. Só uma história rápida sobre essas questões do técnico, do profissional ter alguém não ligado a ele na comissão. Não é simples, né? O São Paulo, num momento, esse momento Júlio Batista, essa é a coincidência, o Júlio Batista jogador, ele chegou a ter... o Renan viveu muito isso, né? Em 2003, primeiro brasileiro de pontos corridos, São Paulo conseguiu a Libertadores com uma dupla de interinos, Rojas e Milton Cruz, né? E aí, em 2004, São Paulo contrata o Cuca. Não, quem conseguiu a classificação? Rojas e Milton Cruz. Quem que vai ser o técnico do São Paulo na Libertadores? Cuca. Primeiro jogo com grande torcida, Português e São Paulo no Canindé. Grafite e Luiz Fabiano. O Cuca chegou, a comissão técnica foi formada, e o que nós vamos fazer com o Rojas, meu Deus do céu? Porque o Milton Cruz até hoje está lá, eles não tiram, o Milton Cruz fica por ali e tal. O Rojas volta a ser preparador de goleiros. Então deram um jeito. Nesse processo, não, rapidinho, nesse processo que os 2 treinadores, né, entre as foram Milton e Rojas, levaram da base do sub-20 o treinador de goleiro para ser o treinador de goleiro, o Haroldo, que o Rogério amava ele. Que o Rogério amava ele, né? Que o Rogério é que, na verdade, dava os treinos, né? Então, continua, por favor. Exato. Não, mas e aí no Canindé, o Gabriel era bebê, cara. O Canindé, o que acontece? São Paulo, torcida empolgada, o novo time, sobe o time para crescer. Mas sobe primeiro quem? Os goleiros e os preparadores de goleiros. Entre eles, o Rojas, rebaixado, entre aspas, de novo ao preparador de goleiros. Quando ele sobe, o Canindé inteiro, Rojas. No dia seguinte, o Cuca, não quero mais o Rojas na minha comissão, não, meu velho. Aí ele foi lá para Cotia. Sabe o que e assim velho. Né? Sem combinar, quem vai meter o Alan Barcelos na goela do Crespo sem combinar? Ou mesmo do Roger. Não seria simples. Tem que combinar. Combinar o crime. Não adianta de uma hora para outra, vou aparecer, como o Gabriel falou, vou bater lá e vai ver o que vai. Isso, ninguém conduziu esse processo, né? Essa é a questão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.